Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não me conhece, eu sou a Ana Lu e você está assistindo Analisando. Bem, hoje eu vou trazer um vídeo diferente, até porque eu não estou com vontade de reagir a nenhum álbum no momento. No vídeo de hoje eu queria me apresentar pra vocês, mas através de músicas que moldaram o meu gosto musical e a pessoa que eu sou hoje, porque eu fui muito influenciada pelo meu gosto musical na minha vida. Então eu decidi trazer um top 9. Então eu decidi trazer aqui um top 9 músicas que mudaram a minha história. Por que 9? Porque eu não consegui pensar em mais uma, então vai ter que ser 9 mesmo. Aliás, antes de tudo, eu quero pedir pra vocês já deixarem seu like, né? Se inscreverem aqui no canal pra não perderem mais nenhum vídeo, compartilhar pros seus amigos e também comenta aqui embaixo quais foram as músicas que mais, assim, influenciaram a tua história ou mudaram a sua vida. Aliás, temos o Apoia-se, lá você recebe vídeos como esse antes de todo mundo, além dos reacts sem cortes. Também é legal eu avisar aqui que as músicas que eu escolhi pra esse vídeo não necessariamente são as minhas músicas favoritas desses artistas. Eu vou falar quando é, quando não é, mas deixando avisado porque tem músicas que eu não ouço há muito tempo. Então, tipo, apenas foram músicas que ou me introduziram pra aquele artista ou que me impactaram em algum momento. A primeira música é uma das primeiras músicas que eu lembro de ouvir. No caso que não fosse música infantil, porque, né, eu fui uma criança que ouvia muito Xuxa. Mas uma das primeiras cantoras que eu me lembro de ouvir quando criança é a Pitty. E eu decidi trazer a música Me Adora. A música é do álbum Chiadouro, de 2009. Foi o terceiro álbum da Pitty. E pra vocês terem noção, eu tinha 4 anos na época do lançamento. Eu ia fazer 5. Então, assim, eu era bem novinha. Mas essa foi a primeira música da Pitty a chegar no topo das paradas. E foi uma surpresa até pra ela mesma isso. E bem, segundo a própria Pitty, essa música é sobre você valorizar a pessoa apenas depois que ela vai embora da sua vida. Aí nós temos dois tipos de interpretações para essa música. Que é uma interpretação mais voltada pra autoestima. Então é aquele negócio de tipo assim, você vai me valorizar quando eu sair da sua vida. E daí você, tipo, você me adora, né? Tipo assim, você não consegue me esquecer e pipipi, popopó. Ou também uma outra interpretação que muita gente considera, que é a de só valorizar depois da morte da pessoa. E ainda mais, no mesmo ano que a Pitty lançou essa música, foi o ano de morte de Michael Jackson. Então, é um negócio que muita gente começou a ligar por conta disso. E uma coisa que eu não sabia, mas na época do lançamento dessa música, ela por pouco não foi censurada apenas por falar um palavrão no refrão. Se eles soubessem como esperam as músicas de hoje, eles não tinham teimado tanto com isso na época. Essa é uma das primeiras músicas, assim, que eu tenho lembranças que não são músicas infantis, então não são músicas da Xuxa, não são uma Kelly Key da vida, que mesmo que Kelly Key não fosse infantil, muita criança ouvia na época. Então, tipo assim, de não ser músicas para crianças, é uma das primeiras que eu lembro, até porque meus pais adoravam. Eu gosto muito até hoje dela, na real. E principalmente o que me marcou tanto nessa música foi o clipe. E eu até fui rever o clipe pra trazer aqui pra esse vídeo. E esse clipe é muito bem produzido. Até pro dia de hoje, tá ligado? Tipo, tem um clipe que não chega a fazer o que ela fez nesse. E assim, eu tive muita vontade de aprender castanhola por conta dessa música e desse clipe, porque eu achava muito chique. Ela assim... E, aliás, eu já ouvi essa música ao vivo. Foi muito bom. Eu cheguei num show da Pitty aqui em Joinville de graça. Eu consigo ir de graça de graça. E, assim, mesmo que minha visão do show não estivesse muito boa, foi muito emocionante pra mim, porque eu passei justamente minha vida inteira ouvindo essa música, desde pequena. Então é um negócio que, realmente, as músicas da Pitty sempre tiveram muita convivência. E eu sinto que elas moldaram um pouco o que eu sou hoje, porque de ouvir desde criança até hoje, claro que me influenciou de alguma forma. E essa música é obviamente uma das minhas favoritas da Pitty, junto com Equalize. Eu adoro Equalize, é muito boa. Se nunca ouviram, ouçam. A próxima música é Ovelha Negra, da Rita Lee. Ovelha Negra, ela é uma música presente no álbum Fruto Proibido, na época que a Rita Lee fazia parte do Rita Lee e os Tutti Frutti, que foi uma das bandas que ela já participou. E esse álbum foi lançado lá em 1975. Mas, assim como muitas pessoas, eu conheci
essa música por conta do Acústico MTV lá de 1998. Mas claro, eu fui ouvir apenas anos depois. E na música, a Rita usa da metáfora pra falar sobre essa pressão social e familiar de se encaixar. E de tentar, tipo assim, entrar nas normas conforme o que as pessoas esperam de você. Mas que ela sugere que você deve seguir o que você acha essencial pra sua vida. O que é o seu verdadeiro eu, sabe? Aliás, uma ótima curiosidade sobre essa música é que ela fala sobre o pai dela na música, né? Foi quando meu pai disse: filha, você é a ovelha negra da família. Só que o pai da Rita nunca falou exatamente isso pra ela. Na realidade, o pai dela não gostou desse trecho. E ela contou isso na autobiografia, que eu amo de paixão esse livro. E ela conta exatamente assim. Me lembro que eu estava num supermercado quando ouvi pela primeira vez Ovelha Negra tocando nos altos falantes, tipo, conhece essa música de algum lugar. Já Charles é o pai da Rita, não gostou de ouvi-la na sua rádio caipira e veio tomar satisfação pela frase. Foi quando meu pai disse: filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir e sumir. Sobre eu ser a ovelha negra, ele concordava. O que pegou foi dar a entender que ele, meu pai, havia me expulsado de casa. Culpei a licença poética. O sargento entendeu a sutileza e deixou barato. Só que assim, eu não lembro exatamente qual foi a primeira vez que eu ouvi essa música. Eu, na real, sinto como se você tivesse, tipo assim, vindo na minha configuração de fábrica. Porque tem anos com isso. Só que só tem de uns 5 anos pra cá que realmente a Rita se tornou uma das minhas cantoras favoritas. Em que eu realmente parei, ouvi a discografia, descobri que músicas que eu tinha ouvido versões de outros artistas eram dela. Porque, por exemplo, tinha músicas que eu achava que era do Jota Quest, era da Rita. Fazer o quê? Eu ouvi a Jota Quest antes de Rita Lee. E eu também me tornei muito mais fã depois que eu li a biografia dela, assim. Que mulher excepcional, sabe? E essa música faz muito sentido pra mim, considerando que eu sou a prima distante da família. Porque sempre morei em cidade grande, ainda me mudei pra mais longe junto com meus pais. É aquele negócio, dá pra perceber muito bem que se você for ver minha família que mora no interior e coisa do tipo, e me ver, você já percebe ali, tipo, olha a diferença aí, tanto em gostos musicais, aparência e coisas desse tipo. Mas, é claro, eu nunca me lembro de eu ter ouvido alguém me chamar de ovelha negra ou algo parecido, mas eu não duvido que pensem nisso. E, sinceramente, assim, eu amo ovelha negra e é muito difícil eu realmente escolher uma música favorita da Rita, porque eu gosto de muitas. Mas, assim, eu estava entre colocar Ovelha Negra ou colocar Mutantes, que é do álbum Saúde dela, ou então colocar Aqui Coisa da Vida, que é dos Estradas e Bandeiras, que tem o melhor solo da discografia da Rita Lee. Eu amo o solo daquela música. Mas, assim, Ovelha Negra foi escolhida. Eu realmente tenho um carinho especial. E já que falamos da Rita Lee, precisamos falar da banda da Rita Lee estadunidense, que é a Stevie Nicks, no caso, e o Fleetwood Mac. Porque uma das músicas que, assim, mudaram a minha vida foi Silver Springs, do Fleetwood Mac. A música faz parte do Deluxe, do álbum Rumors, de 1977. E, aliás, eu tenho um episódio lá do podcast, se não me engano, esse episódio tá até disponível aqui no YouTube, que eu falo sobre toda a história por trás desse álbum. Eu vou deixar aqui nos cards que é pra vocês conferir. Mas, assim, tem toda uma história, assim, por trás. E eu vou também focar bastante em falar sobre a versão, que é a mais famosa dessa música, que é gravada no Warner Brothers Studio, lá em Birkbend, em 1997, em uma reunião da banda. E bem, apenas para dar uma resumida em toda a história, para dar o contexto dessa música, a Stevie Nicks, que é a vocalista, e o Lindsey Buckingham, que é o guitarrista, eles tiveram uma relação antes de entrar na banda. Entraram na banda, produziram um álbum, e antes ali de eles começarem a produzir o Rumors, eles terminaram. Não só eles, como o Christian McVie, e eu esqueci o nome do outro McVie agora. Esqueci o nome dele. E basicamente, esse álbum Rumors é indireta pra todos. Não tem um daquele álbum que saiu sem receber uma indireta. E uma dessas músicas é justamente Silver Springs, que não entrou no álbum original, mas depois do Deluxe, né, entrou ali pro álbum.
E, assim, é uma das mais famosas deles, assim. E essa música é sobre você deixar uma pessoa ir, ali sobre um relacionamento que não deu certo, e a outra pessoa já está com outro. Não, calma aí. A música fala sobre você ter tido um relacionamento que não deu certo, deixar a pessoa ir e a pessoa já ter alguém com ela. Então é aquela fase de você estar superando ainda a relação, de finalmente se desapegar ali, porque não deu certo. Aliás, esse é o tipo de música que qualquer pessoa, mas eu acho que principalmente mulheres, acabam se identificando mais, principalmente nessa questão de não ter dado certo com a pessoa que você mais amou. Aí essa toca muito mais pra quem já passou por isso. Então basicamente essa música é considerada o Império Romano, assim, das mulheres, basicamente. Mas eu só fui descobrir o Fleetwood Mac lá em 2021, porque eu li Daisy Jones in the Six e eu fiquei apaixonada por aquele livro. Eu descobri que era inspirado em toda essa treta do Rumors e eu fiquei obcecada. Mas eu já ouvia Fleetwood Mac antes, sem saber que era Fleetwood Mac, porque The Chain era a trilha sonora de O Sétimo Guardião na Globo. E eu acho que minha avó assistia. E eu lembro de ouvir ali a intro. E falando justamente sobre aquela apresentação que eu comentei de 1997, essa apresentação em si também já é um grande Império Romano, porque você consegue, tipo, sentir a raiva da Stevie Nicks ali, que parecia que ela tava amaldiçoando o Lindsay. Tava um ar ali estranho, dá pra perceber. E também, eu só canto essa música sentindo que eu tô amaldiçoando alguém, porque não faz sentido cantar de qualquer outra forma. E tem uma frase na música que é a frase que mais me pega, e eu provavelmente vou acabar tatuando essa frase em algum momento, que é: You never get away from the sound of the woman that loves you. Essa frasezinha, assim, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei... caralho! Assim... ela conseguiu, assim, exemplificar o que muitas garotas já pensaram. Entendeu? Muito bom. E, obviamente, né, essa é uma das minhas favoritas da banda, junto com Dreams e Raymond, que são espetaculares. Se você nunca ouviu Fleetwood Mac, porque a gente sabe que eles não são tão conhecidos aqui no Brasil, eu recomendo muito, muito, muito. E bem, não tinha como eu não mencionar ela, então a próxima música que mudou o rumo da minha vida, basicamente, foi Look What Made Me Do, da Taylor Swift, que é o primeiro single do Reputation, que é o 6º álbum de estúdio dela, de 2017, que eu descobri uma curiosidade que eu não sabia. Todos esses anos de ouvindo Taylor Swift eu não sabia, que tem uma interpolação de I'm Too Sexy, do grupo inglês Right Said Fred, que é uma música muito engraçada, aliás. E os membros, né, tem uns créditos ali na música e eu apenas não sabia. E agora faz total sentido essa interpolação, sabe? Depois que eu fui ouvir e comparar, eu falei, nossa. E assim, essa foi a música que me fez começar a ouvir Taylor Swift, basicamente. Não foi a primeira música que eu ouvi dela, porque eu acho que a primeira música da Taylor que eu ouvi ou foi Red ou foi You Belong With Me. Eu não lembro agora qual a ordem. Eu sei que essas duas foram as primeiras músicas que eu ouvi dela. Mas eu só fui conhecer a pessoa Taylor Swift, porque eu ouvi as músicas. A pessoa Taylor Swift foi lá em 2014, quando lançou Shake It Off. E daí eu só fui me tornar fã em 2017, justamente quando ela lançou Reputation e Look What Made Me Do. E assim, eu me lembro até hoje, o dia que eu assisti esse clipe pela primeira vez, porque falaram, Taylor Swift lançou um álbum toda goticona. Eu pensei, o quê? Preciso ver isso. Dei play, vi todas as referências ali. Eu vi ela de preto, ela toda assim, saindo de um caixão. Eu ali com os meus, 13, 14 anos, eu achei aquilo sensacional. Assim, eu não sou uma pessoa que lembra de coisas com muita facilidade, mas sabe quando um momento específico entra na sua mente e você lembra daquilo ali? Eu acho que é porque, tipo assim, ter assistido esse clipe, isso formou uma memória base na minha cabeça. E ainda mais, depois que eu descobri toda aquela treta, fez ali o Reputation ser criado, que foi
a treta com a Kim Kardashian, Kanye West, ali do cancelamento dela em 2016, que eu sabia que tinha acontecido, só que eu não sabia o porquê. Eu descobri, aí eu fiquei muito puta da vida com o Kanye West, e aí foi assim que eu fiquei obcecada pela Taylor Swift naquela época. E tipo, daí desde lá, os lançamentos que a Taylor foi fazendo, as regravações, cada vez mais eu descobria coisas sobre a Taylor que me fez me tornar fã. E mais, tudo ali começou com Look What You Made Me Do. Assim, é por isso que eu trouxe essa música, aliás. Que eu poderia ter trazido muitas músicas da Taylor que mudaram minha vida, porque tem várias. Mas essa foi a definitiva pra me tornar fã. Só que atualmente, ela não é minha música favorita. Não chega perto, nem de ser a minha favorita do Reputation. Mas assim, eu também não sei dizer exatamente quais são minhas músicas favoritas da Taylor, porque é o mesmo caso da Rita, eu gosto de várias. Eu tenho uma playlist só de Taylor Swift, mas eu vou ressaltar duas aqui, que são as que eu mais escutei. Duas não, três músicas, que é Nothing New, junto com a Phoebe Bridgers. Tem também Renegade, que na real é uma música do Big Red Machine, mas a Taylor canta, então eu considero também como uma. E Right Where You Left Me. Essas foram as três que também mudaram muito o rumo da minha vida. Ah, e claro, as músicas do Torture Sport Department. Melhor álbum da Taylor Swift, e eu decreto ele aqui. Falando em Phoebe Bridgers, né, eu tenho que falar sobre uma das músicas que também me impactaram muito quando eu ouvi pela primeira vez, que é, no caso, Cool About It, do Boy Genius. Essa é uma música do álbum On The Record, de 2023. E pra quem não conhece o grupo Boy Genius, é um grupo formado pela Julian Barker, a Phoebe Bridgers e a Lucy Dacus, eu não sei como se fala o sobrenome dela, mas eu falo Dacus. Essa música é daquele tipo de música que ela não tem um sentimento certo sobre, sabe? Ela não tá falando de apenas uma coisa, mas o assunto principal da música seria aquele sentimento complexo de saber que uma pessoa que você gosta muito ou que você ama é indiferente em relação a você. Quando você percebe que essa pessoa é indiferente contigo, ela não se importa tanto assim com você. E que você tenta ficar de boa com isso porque não tem o que fazer, sabe? Você apenas tem que superar. E assim, esse é um sentimento que eu já passei. Eu não recomendo nem pro meu pior inimigo. Então assim, é horrível. E eu descobri que essa música também tem uma interpolação, né? Uma curiosidade. E tem interpolação de The Boxer, do Simon and Garfunkel. Que é aquele duo que eu acho muito engraçado. Não sei, eu acho esses dois com aparência muito engraçada. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I met you at the dive bar to go shoot some pool. Eu comecei a ouvir Boy Genius com indicação de uma colega de escola na época. E isso foi bem perto da época que elas lançaram o álbum. Então decidi dar uma chance, eu já ouvia a Phoebe Bridgers. E então eu falei, vou ouvir. Gostei. E bem nessa época eu tava passando por uns momentos bem reflexíveis, assim, pensando sobre o futuro e coisas do tipo. Aquele álbum, assim, me ajudou muito nessa época. As músicas do Boy Genius, no geral, me ajudaram bastante. E não é à toa que eu tenho até uma tatuagem em homenagem a esse álbum. Eu vou deixar uma fotinho melhor pra vocês conseguirem ver ela. Até eu tenho tatuado aqui, ó, Cool About It, porque eu ia tatuar só o dente. Mas aí eu pensei, só o dente, vão perguntar se eu sou dentista. Então eu tatuei o Cool About It ali, só pra ter o contexto da tatuagem, no caso. Cara, tem um trecho dessa música que é o que mais me pega, que é bem assim, ó. Once I took your medication to know what it feel like, and now I have to act like I can read your mind. Então, né, basicamente é, uma vez eu tomei seu remédio pra saber como é que você se sente, e agora eu tenho que fingir que eu não sei ler a sua mente. Então é tipo, pra pessoas muito empáticas como eu, esse trecho pode pegar um pouco, porque eu sempre sou uma pessoa que eu penso muito mais no outro do que em mim. Então é aquele negócio que você quer pensar, tipo, cara, que a pessoa tá pensando sobre isso? Tu quer saber muito, tipo assim, se a pessoa se importa com algo ou coisa desse tipo. É basicamente uma exemplificação de tudo isso, sabe? Tipo, você quer tentar entender o que se passa ali na cabeça da pessoa, mas às vezes você entende tanto que você se machuca por conta disso. Não sei, eu interpreto esse trecho assim e me pega muito. Me pega muito esse trecho. E eu poderia, na real, passar horas, porque tem, né, cada ali trecho da música me impacta de uma certa forma, mas não quero estender muito. E, claro,
claro, essa é uma das minhas favoritas, senão eu não teria tatuado ela. Mas tem outras duas músicas que eu gosto muito, que é Not Strong Enough, que aliás foi a primeira música delas que eu ouvi, e também True Blue. A próxima música é Barquinho de Papel, da Ana Vitória. Assim, o primeiro registro dessa música é lá de 2014. Eu nem lembro se o duo já tinha sido formado. Eu não lembro que ano a Ana Vitória começou. Mas elas só foram lançar essa música em 2022. Um tempo depois, assim, quase uns 10 anos depois, sabe? E essa música, ela é uma reflexão sobre um fim de relacionamento e esse processo também de superar. E essa letra, na real, ela é a adaptação de um poema de um cara chamado Lucas Veiga. Eu tentei procurar saber quem ele é, não achei. Se você soubesse informação aí, for fã de Ana Vitória, deixa aqui na descrição, porque eu não faço ideia. Na descrição não, nos comentários no caso. Mas assim, eu acompanho Ana Vitória desde ali eu acho que foi o quê? Foi com Fica que elas ficaram conhecidas? Eu acho que foi. Na época elas lançaram Fica. Mas eu achava as músicas dela muito assim... Ai, essa coisa acústica, lenta, muito... sabe? Mas em 2023 eu ouvi Barquinho de Papel e... eu lembro de ter chorado muito e eu estava no ônibus e eu chorando, ouvindo aquela música. Eu nem lembro pelo que eu tava passando, mas eu sei que eu fiquei muito emocionada. E eu achei, tipo, tudo dessa música perfeito. Aí a letra perfeita, o clima que essa música causa, a Vitória recitando, também maravilhoso, sabe? E foi a música que me tornou fã definitivamente delas. Porque daí depois disso eu fui ouvir o resto da discografia e eu pensei, meu Deus, por que eu não ouvi antes? E é isso, né? Acontece, às vezes você só reconhece que é bom depois, né? Fazer o quê? A Pitty já dizia isso, ó. E também é difícil eu escolher uma música favorita da Ana Vitória, mas eu diria que talvez Água Viva é uma delas. Você que não sabe, eu reagi ao álbum Esquinas, vai estar aqui nos cards. Eu também chorei muito com Água Viva. Eu quase coloquei, aliás, ela aqui. Mas tem, assim, outras músicas também que eu adoro delas, tipo Lisboa, maravilhosa. Tem Tenta Acreditar também. Eu não sei escolher uma favorita, sinceramente. Mas é isso, eu coloquei Barquinho de Papel aqui. A próxima é Triste Pra Sempre, do João, que faz parte do álbum Anti-Herói, lá de 2019. E essa música é sobre aquele sentimento de melancolia agoniante, de você querer ser sua melhor versão, mas não conseguir, ou não se achar páreo pra conseguir ela. É não se achar suficiente e não conseguir se abrir pra ter algum sentimento. De certa forma, essa música acaba sendo um negócio meio... você precisa se amar mesmo antes de amar outra pessoa. É um pouco disso. Mas eu coloquei essa música pra representar o álbum, no geral. Não é minha música favorita do João, mas o álbum Anti-Herói foi importante ali pra mim no ano do lançamento. E também foi um negócio que me consolidou como fã do João. Eu já acompanho o João desde o início da carreira, desde ali de Imaturo, mas foi Anti-Herói que me consolidou como fã. Eu adoro tudo, assim, e a questão de eu gostar do João é muito mais do que apenas as músicas. Porque além de a gente fazer aniversário muito próximo, porque eu faço dia 4 e ele faz dia 5, tem outros aspectos aí que eu não vou falar agora, mas que temos muito em comum, várias coisas. Então, ele acaba sendo muito importante. Tipo, na minha adolescência inteira ele foi bem importante. Eu cheguei aí na Super Turnê, lá em Curitiba. Infelizmente, essa não foi uma das músicas que tava na setlist, nem da surpresa, porque minhas surpresas foram Ainda Te Amo, que foi a escolhida, e Não Te Amo, que é uma das minhas favoritas do João. E aí, eu fiquei muito triste, porque eu queria muito que fosse Não Te Amo, mas não foi. O pessoal preferiu Ainda Te Amo, o que é justo, eu também gosto dela. Mas assim, né, como eu comentei, não é a minha música favorita do João, Triste Pra Sempre, né? Se fosse pra escolher minhas favoritas, no momento, acontece Não Te Amo e Religião. Mas essas músicas favoritas minhas mudam com frequência, então... talvez, se você me perguntar daqui 2 meses, eu já tenha mudado de ideia. A próxima é This Is Gospel, do Panic! At the Disco, que faz parte do álbum Too Weird to Live, Too Hard to Die. Eu não sei, eu me embolei toda pra falar, mas é esse álbum aqui, gente. Vai estar aparecendo aí na tela qual é. De 2013. Ela pode ser interpretada como um hino daqueles que se sentem aprisionados, seja por inseguranças ou expectativas ali da sociedade. E, aliás, uma curiosidade sobre This Is Gospel é que
ela é sobre a luta do ex-baterista da banda, o Spencer Smith, contra o vício e o alcoolismo. E foi basicamente um presente do Brandon pro Spencer. E se tornou uma das favoritas dos fãs. E assim, eu acabei descobrindo o Panic! At the Disco um pouco tarde demais. Então eu fui uma emo tardia lá em 2019, quando eu comecei a ouvir. E assim, por muito tempo, acho que uns 3-4 anos, o Brandon foi um dos meus vocalistas favoritos de banda, porque é inegável. Ele pode não ser exatamente uma boa pessoa, mas ele tinha uma voz. Ele tinha ali um vocal, um gogó, assim, poderoso. E basicamente ele conseguia dar uma emoção a letras muito simples. Tipo assim, era impactante. E eu gostava muito do Panic, principalmente da discografia, que os clipes se conectavam. Eu não vejo muita gente falando sobre isso, mas, tipo assim, os clipes se conectavam, mas, tipo, o final do clipe foi lançado antes do que a primeira parte da história e é um negócio que eu acho muito confuso. Eu nunca vi ninguém falando até hoje sobre. Não sei se tem uma teoria na internet sobre isso. Quem sabe eu pesquise e traga sobre isso pra esse canal. Mas assim, eu achava genial, sabe? E foi mais ou menos nessa época que eu tava viciada em Panic! At the Disco, que, assim, junto ali com a Taylor, foram os dois, assim, responsáveis por eu começar a pesquisar mais sobre músicas. Porque eu ia atrás das letras, ia atrás das histórias, do contexto das músicas. E meio que o Analisando só surgiu por conta disso. E claro, o Panic! At the Disco foi o responsável por eu conhecer outras bandas do mesmo estilo. Então, My Chemical Romance, Fall Out Boys e bandas nesse estilo, nesse nível. Até porque, por muito tempo, eu só ouvi rock nacional e pop internacional. Então foi nessa época que meio que eu expandi um pouco meus horizontes. E eu não ouço mais Panic! At the Disco com frequência, até porque o Brandon conseguiu destruir a banda, ao ponto de só sobrar ele. Mas eu tenho um carinho pelas músicas. E junto com Nicotine, essas duas são as minhas músicas favoritas da banda. Por último, mas não menos importante, eu decidi trazer Stupid Horse do 100 Gex. Tipo assim, a gente tá saindo pra um estilo completamente diferente de música. Essa música faz parte do álbum Anônimo, que se fala? Eu acho que é quando é do próprio nome da banda, que é o 100 Gex de 2019. O 100 Gex é uma dupla musical estadunidense de hyperpop, formada pelo Dylan Randy e pela Laura Les. E assim, essa música, ela não tem um significado definido. O que eu encontrei foi sobre ser uma crítica ao capitalismo e sobre apostas. A letra nunca foi a parte mais importante pra mim. Mas foi a música que me fez conhecer um gênero que hoje em dia eu consumo muito, que é justamente o hyperpop, que, segundo o Google, é um movimento musical e microgênero caracterizado por uma abordagem maximalista ou exagerada da música popular, com influências de música eletrônica, hip hop e dance music. E, claro, atualmente popularizado pela Charli XCX, que curiosidade sobre mim agora no caso, que foi que eu comecei a, no caso, eu voltei a acompanhar a Charli XCX mais ou menos nessa época aí que eu comecei a ouvir hyperpop, porque ela tinha acabado de entrar pro gênero e ela tinha um feat também com o 100 Gex chamado Ringtone, que eu amo de paixão, é uma música muito boa. E aliás, né, como eu conheci esse gênero, foi uma live do Phelps. Eu entrei aleatoriamente numa live do Phelps, tocou essa música, perguntei no chat, meu Deus, que música é essa? Porque eu fiquei, tipo assim, não é um eletrônico normal. É algo, tipo, estranho, experimental, tipo, o que é isso? Aí falaram que é essa música, aí eu fui atrás da discografia e eu fiquei, meu Deus, que música doida é essa? E realmente, assim, pra mim, o hyperpop, a pessoa pode estar cantando qualquer coisa, porque é a produção ali que acaba sendo foco. As letras também são importantes. Principalmente ali, né, no caso da Charli XCX, ela conta coisas sobre a vida dela que são super interessantes. Mas a produção, assim, de hyperpop me fez meio que expandir também o meu leque musical, porque eu fiquei aberta a ouvir de tudo a partir dali. Porque se eu gostei de hyperpop, eu ia gostar de qualquer outro estilo disso também. Então eu comecei até a procurar, né, outros estilos musicais parecidos, artistas também do hyperpop. Então nisso, expandi de vez. Eu comecei a ouvir de tudo, absolutamente. Ouvir hyperpop foi uma coisa boa, porque, assim, como eu comentei, eu ouvia muito pop, rock nacional. E por um breve tempo ali na minha vida, eu só estava consumindo músicas tristes. Então,
depois que eu comecei a ouvir Hyperpop, foi um negócio tipo que me ajudou a me abrir, de certa forma, de eu ser um pouco mais eu. Então, começar a ouvir Hyperpop me deu um pouco mais de confiança. E pra uma pessoa tímida que nem eu, isso é muito bom. E, né, assim, Super Horse não é muito mais minha música favorita deles. Ringtone é uma delas. E eu gosto também de Hollywood Baby. Essa é muito boa deles. E assim, em resumo, se vocês perceberem ali as músicas que eu trouxe, a maioria das músicas que eu trouxe são tristes. Aí vem o Hyperpop ali, né, pra destoar um pouco. Mas a maioria é música que acaba sendo triste. Mas essas foram as músicas que meio que mudaram, de certa forma, meu gosto musical ou quem eu sou, que me moldaram. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, né, deixe seu like, se inscreva, comenta aqui embaixo as músicas que vocês mais gostam e que mudaram sua vida. E a gente se vê por aí. Beijos. Tchau, tchau.